Olá, meus caríssimos amigos inscritos e membros do canal Spook Houses Casas Assombradas, tio Spook aqui novamente, para mais uma análise, dessa vez uma análise bem delicada. Eu achei um vídeo chamado Exploring a Double Murder House. Eu acho que é da mesma linha do Explore It, Josh, mas é uma casa que houve um crime, houve um assassinato, tá? É uma situação muito complicada, porque a gente pode até trazer uma casa que foi, obviamente, um lugar onde as pessoas tiveram ou sofreram crimes, mas nós não analisamos certos níveis de atrocidade, como campos de concentração, quibaios, coisas que envolvem sanguinolência, essas coisas a gente não analisa. E muito menos sensacionalismo, como morte de Gugu, coisa desse tipo, se Michael Jackson está vivo ou não, essas coisas a gente não trabalha, tá bom? Essa aqui é a linha tênue, onde a gente pode chegar dentro do bom senso, até mesmo dentro do conceito family friendly do YouTube. Então nós vamos analisar se realmente existem energias dentro de uma zona de crime, uma casa, um lugar onde cometeu, onde realmente surgiu uma atrocidade. Então nós vamos analisar, vamos verificar que tipo de energia podem estar nesse ambiente, se ainda existem energias das pessoas que sofreram esse tipo de atrocidade ou as pessoas que cometeram este crime dentro desses ambientes. Leia-se. Não somente a energia do corpo de energia desses indivíduos, mas também podem ter espíritos obsessores, criaturas do mundo espiritual que se alimentam dessa energia, que propagam essa energia e que podem estar nesses ambientes ainda se fazendo presente. Então, vamos analisar com muito cuidado e vamos ver o que esse vídeo nos traz sob a ótica de um clarividente, no caso eu, licenciado internacionalmente, com essas habilidades de poder verificar, por meio da minha sensibilidade mais aguçada, o que está por detrás dessa situação de crime. O lugar tá todo detonado mesmo. Alright guys, so today I'm here with everyone and today we're going to be exploring the scene of a double murder committed back in 2004. Foi um lugar onde aconteceu um duplo homicídio em 2014 by a man called John Lowe. Por um homem chamado John Lowe. John Lowe went and murdered brutally. Esse cara John Lowe, ele foi morto brutalmente, juntamente com sua esposa e sua stepdaughter, né? Sua, que seja, afilhada, né? Christine. And then proceeded to kill his 5 other guard dogs back in the kennels. E depois os cachorros também foram mortos. E isso foi um episódio que surgiu na BBC. John Lowe is serving 35 years minimum in prison at a high security facility. Foi o John Lowe que cometeu mesmo esse crime. O John Lowe, ele matou todo mundo. E aí depois ele pegou 35 anos numa prisão de segurança máxima. Olha lá. Esse cara chamado John Lowe. Olha lá. O cara foi e matou a família toda e os cachorros. O cara surtou, esse cara aí, o John Lowe, e matou todo mundo, os cachorros, todo mundo. Pegou 35 anos numa cadeia. No mínimo, né? Penalidade mínima de 35 anos. Que loucura! So we found our way to the scene of the crime. Essa aqui é a cena do crime que saiu naquela imagem da emissora de televisão. Just got here in the atmosphere, just knowing what took place here only a few years back is insane. 2014, é recente. This is such a scenic area for something so brutal to have occurred.
outhouse repair area. Geralmente os ambientes que ficam fora de casa, eu mesmo peço para que, quando a gente faz as limpezas de casa, ou as pessoas pedem para analisar, para que não gravem ambientes externos. Por quê? Porque os ambientes externos, eles estão sujeitos a qualquer tipo de ser, entidade ou criatura que esteja passando pela redondeza, mas que não necessariamente fazem parte do ambiente da casa, ou que não necessariamente estão inseridos dentro deste contexto. Mas claramente existem seres que estão trafegando, seres que estão existindo ao redor, tá? Então, se você for ver, aqui, ó, aqui a gente já tem um ser que está fazendo parte, observando ao redor, tá? Ele tem mais ou menos 1,60 m de altura, ele é um pouco curvado e ele fica olhando assim. Ele é um ser que não está muito familiarizado com esse tipo de energia, ele escapa mais dessas energias de seres humanos, ele trafega muito mais pela escuridão, pelas sombras, ele não está muito acostumado, você vê que ele está um pouco assustado com a presença de todo mundo ali filmando, gravando, ele não se sente muito confortável, ele é meio assustado, ele já tem características bem de animais, significa que ele está morto já há muito tempo, mais de 100 anos com certeza, e ele fica na redondeza, tá? Infelizmente, esse tipo de ser, ele se alimenta muito de animais, ou seja, não é que ele come animais, mas ele se alimenta muito da energia de animais mortos, animais que perecem no lugar, animais em decomposição. Eles andam junto com os animais e se alimentam disso. Muitas pessoas, muitos moradores que têm cachorro ou gato, são vítimas de enfermidades causadas por esses seres. A grande maioria das pessoas que nós analisamos as casas e que pedem análise, claro, com a limpeza, né, porque a gente não faz análise sem a limpeza de casas, não tem nexo, mas quando as pessoas pedem para verificar, seja a energia de animais ou o lugar onde os animais ficam, nota-se a presença desses seres, porque eles andam junto com esses animais, eles são familiarizados com a energia desses animais. E o que eles causam aos nossos bichinhos de estimação? Eles causam enfermidades nos gatos, sistema respiratório, nos cachorros, quedas de pelo e toda a região da bacia. Então, a região da bacia que envolve não somente o sistema de locomoção dos animais, mas também bexiga e intestino. Então, pode dar problema urinário, sistema urinário e problemas de intestino, como pequenos tumores no intestino. São esses seres, a vibração desses seres sobre os animais que causam isso, tá? So this was one of the tadinho. dogs of the Low residents. Now, what's interesting is that when asked why he killed the dogs, Mr. Lowe said that he knew he'd be going to prison and that he didn't want anyone to have ownership of the dogs once he was in prison. The dogs who stayed here didn't get good treatment at all. Lowe had previously come to the attention of the RSPCA and Reveille Borough Council. The animals were far carried and other agencies have made several visits on the farm over a number of years. BBC Inside of program had also investigated Lowe in 2004-2008 and claims he has breeding dogs and selling puppies in a poor condition. Olha só, a BBC, o programa, né, os investigadores estiveram lá em 2004 e em 2008 e, né, perguntando sobre a questão dos animais. He has breeding dogs and selling puppies in a poor condition. Ele tinha cachorros com o sistema respiratório comprometidos e vendendo cachorros em condições realmente pobres ou doentes. Breeding dogs illegally. Ele foi condenado por realmente comercializar cachorros de uma maneira ilegal e colocá-los em situações desumanas. E ele foi multado e penalizado em 11 mil, isso aqui é libras, né? 11 mil libras,
E ele sofreu penalidades ao longo de 5 anos por causa disso. At the time of the shootings, the council said here had ongoing investigation into a 22-year-old. Which is why I'm not surprised that people were suspicious of how he was handling his dog business. So this is the family's old residence. Infelizmente ele tratava os animais, colocava em condições desumanas. Bits in the windows. So on top of the kennels back there. É doente, né? Owned these kennels and stored his dogs. But not only that, he was also a man who collected birds. A ginormous enclosure for them. It's almost like one at London Zoo. This building is very peculiar as it has stained. Aqui, nessa varanda, então aqui tem uma varanda, tá? Varanda, digo, ele fez um puxadinho aqui, né, para tomar sol e tudo mais, para ler, para ficar aqui mais em repouso perto, né, da parte das plantas. Nesta região aqui de cima, curiosamente, nota-se uma energia de uma pessoa que tinha sérios problemas de transtornos emocionais. É nítido, nítido. Fica aqui em cima. Vamos lá. Quando a gente faz um diagnóstico de uma casa, eu acho que a gente tem que deixar bem claro algumas coisas. Dentro de uma casa, a gente pode encontrar todo tipo de energia. Sempre quando você tem um pensamento, esse pensamento gera uma energia. Sempre quando você tem uma intenção, essa intenção gera uma energia. E essa energia reverbera dentro do mundo espiritual. As emoções e pensamentos, elas trafegam com certa liberdade. Então, uma pessoa que tem uma depressão, tem bipolaridade, tem esquizofrenia, tem transtornos, são facilmente detectáveis olhando e sentindo o corpo de energia dela. Por quê? Porque à medida que ela vai vibrando, a intenção disso, ou a sua mente vai gerando esses desequilíbrios, o corpo de energia ele vai sentindo. Então, grandes mestres do Oriente conseguem identificar, não só com a visão, mas também com a percepção do toque. É engraçado, dentro da medicina budista, você tem um modo de auferir certas doenças que é a coisa mais complexa que eu já vi, e eu estudei um pouquinho sobre isso, e eu não tenho essas habilidades, e não é uma coisa que me dá, vamos dizer assim, vontade de aprender, porque é muito complexo. Eles conseguem, por meio de 3 dedos no seu pulso, medir exatamente qual é o tipo de doença que você tem. Pela velocidade do sangue, eles conseguem mensurar qual é o órgão que está enfermo ou doente. É algo surreal, mas eles têm esse tipo de coisa e eu acho impressionante. Outros têm essa habilidade, como eu tenho, de poder verificar por meio da leitura do corpo de energia. À medida que as pessoas elas vão aprimorando, ou seja, vão começando a se convencer dessas doenças, desses distúrbios, as energias elas vão se transformando como parte de sua vida. E aí começam a surgir certos princípios muito complexos de doenças como esquizofrenia, bipolaridade e depressão. Então, se você olhar aqui em cima, é como se sempre ele ficasse aqui nessa varanda para refletir sobre sua vida. Ele utilizava esta varanda aqui, às vezes, para pensar, para fumar, ou mesmo para ter ideias sobre sua vida. E aqui em cima, você tem o resquício da energia, que seria essa energia que fez parte da vida dele, dentro dessa casa, que é onde ele carrega exatamente todas essas impressões. Então, ele começa a formular suas enfermidades, ele começa a verificar se é real ou não, se ele está doente ou não, ele começa a questionar a sua vida. Então, fica aqui em cima. Aqui em cima, você tem uma energia densa que remete exatamente a princípios de depressão, a questionamentos de sua existência e, principalmente, começo de uma bipolaridade bem complexa. Ele tinha bipolaridade. Ou seja, ele começou a ter uma outra forma de pensar e refletir sobre sua vida, a questionar a sua existência, a questionar quem ele é, a verificar se realmente aquilo que ele construiu era certo ou não era certo. Ele entra num looping de emoções. Então essa energia aqui de cima reflete exatamente isso. Exatamente isso. Glass windows
conservatory area that obviously over the years have been bricked in. É certeza, tá aqui em cima. But you don't normally see this type of architecture. So we're now going into the... Aqui a gente também tem, mas aqui é a energia mais do crime. Aqui à esquerda Ah, tá bom. As criaturas do crime já estão aqui. Então é o seguinte, a gente tem duas energias bem complexas aqui, bem distintas entre elas. A primeira energia fica aqui, ó, entrando aqui à esquerda, que provavelmente foi um lugar onde aconteceu alguma agressividade ou alguma violência. Então existe um ser que está exatamente aqui, tá? Aqui, indo reto à esquerda, você tem também essa energia, mas é uma energia mais de névoa, onde demonstra ter muito mais forma, pensamento e a intenção dele. Essas energias ainda estão no ar, elas não deram vazão. Então aqui a gente tem um obsessor seríssimo que está envolvido com relação a algo que aconteceu nesse quarto à esquerda, como realmente se fosse uma agressividade muito séria que aconteceu, o início de uma agressão, algo desse tipo aqui. E aqui, entrando à esquerda, você tem essa névoa mais no canto da parede, que demonstra o princípio da intenção. Está exatamente ali. Main area of this behind. Ele está aqui. As you can see, they've ripped up all of the carpet and... Ó, eles arrancaram todo o carpete. Se eles arrancaram o carpete, é porque aqui deve ter acontecido ou uma das vítimas caiu aqui, e aí eles têm que recolher por causa do DNA, sangue, marcas. Aqui provavelmente foi um lugar onde aconteceu a agressão. Aqui. E ele tá aqui, ó. Ó, aqui à esquerda. Ela foi reto, aqui à esquerda tem essa energia. Just think like the family would have just been gathering in here and cooking their meals, and it all came to such a brutal ending. So we've just found a package Lou Peters. that was addressed to the Low residents. Lou Peters. O que é isso aqui? Oh wow, the bins are still full. Yazoo. Duramites. Não, Don't know what these Duramax. could be, O que é isso? but Eu não sei o que é isso. they're still full. Bathroom belongings safe will be kept under there. But here, they've cut the skirting board out. She's cut the skirting board out so there's no prizing points, but these are the bolts. Ó as balas. Olha as marcas de bala aqui. Caracoles. Olha o calibre do cara. Isso aqui o que era? Uma espingarda de calibre pesado. Passa o dedo aí. É, olha lá, é o calibre 12. Ele disparou com calibre 12 aqui. Yeah. Wow. So this is where John Lowe would have kept all of his guns, which in the end he'd have used to have brutally murdered his family. So in here is John Lowe's old shotgun cleaning kit. Ali é o lugar, é onde ele limpava a arma, né? Ali são os negócios para limpar a arma. You see the metal steel balls are rusted and where the fiberboard had hit it. Can you have a look at him? Okay, that is the fiberboard hole. And if you look here, you can see the metal balls. Don't turn the door around, it might come through from No, that side. it's not powerful enough to come through, mate. No, I meant it might be shot from this But side. some of them have made dents. Mas atravessou não? No. What? From a close range, it put a massive hole through that He hit them door. all out a foot away. Yeah, from a close range. But remember, yeah, if you'd shot with someone with a shotgun at close range, mate, there's going to be no shot spread around the body. Yeah. It's all. So just after discussing all of these shotgun input areas, we've realised that Lucy, the daughter's body was found here, Ela foi encontrada ali. and right here is blood. Ó, o sangue na porta. Insane how a family can come to that in the end. So here was a family safe, which would have been kept under the stairs, but obviously the police, when doing the crime scene investigation, have ripped it open and checked out the contents.
But just have a look at how insane the detail is on this fireplace backing. O lugar é... So you've just found scattered among all the stained glass, chippings and paintings, some family mementos from when the residents, the Lowe family, lived here. Little picture frame and a brooch. So here was where John Lowe fired his first shot at his estranged wife, Christina. I can't begin to explain to you guys. Não, nesse lugar aqui é o que ele fala, onde ele começou a disparar na Cristina, né? Não, aqui não tem. Aqui não tem energia. Não. How unsettled I feel within this building, knowing what gruesome acts occurred here only just a few years ago, back in 2014. Não. Really, really unsettling. We're No. coming to the outdoors now, as well as dogs and birds. John Lowe was also a man who owned lots of horses. I can already tell from here the stables are over here, and this would have been the run where they could feed. Os caras destruíram tudo mesmo. Casa de bandido, né? O cara matou todo mundo, maltratou os animais. So these are all of the old horse stables. Aqui é o estábulo onde ficavam os cavalos. So thank you for watching this Acabou. Keeper's Cottage Lodge. Make sure you subscribe to Exploring with Kay, Loss of Lou, and Extreme Urbex. And yeah. Acabou. Olha só, tem aqui um legal, um hospital. Isso aqui eu vou pegar para a próxima. Bom, é o seguinte. Se vocês querem entender melhor sobre o que acontece dentro de um local onde acontece um crime, ou quais são os tipos de energia que estão dentro desses ambientes, eu indico para vocês a minha playlist Spook Murder Houses. Esta é a playlist que eu tenho mais prazer em trazer para vocês de conteúdo. Realmente é o que me dá mais fascinação, posso falar assim, porque eu mesmo fico encantado vendo as energias, sentindo as energias, trazendo para vocês essas informações em tempo real, porque eu não assisto antes, são vídeos enormes, e esses vídeos obviamente consomem muito tempo para serem produzidos e para a gente poder também verificar. Então eu ligo a câmera e a gente vai vendo em tempo real e vamos traduzindo em tempo real para vocês o que está acontecendo, seja obviamente do idioma que está sendo dito, porque a maioria é em inglês, a gente não traz nenhum contexto brasileiro e não vamos trazer nenhum vídeo do Brasil, vamos ficar longe do animalismo que existe aqui, quando você traz um vídeo desse tipo, as pessoas parecem que viram bicho, tem críticas, tem ofensas, se tornam realmente extremamente agressivas, então vamos sair do apelo emocional brasileiro e vamos começar a trabalhar só realmente vídeos lá de fora, porque as pessoas ficam mais imparciais nisso, tá? Então eu indico para vocês o Spook Murder Houses, onde tem muita coisa legal desse tipo de assunto. Mas essas energias estão lá, são reais e podem sim se conectar a qualquer tipo de pessoa que entre dentro desses ambientes. A pessoa pode começar a sentir o mesmo desejo que o assassino teve, mas obviamente controlado por uma dose de razão, já que nesse caso o assassino, né, já estava tomado por uma emoção mais intensa para se cometer o crime. Então a pessoa, ela vai com o tempo sendo levada a esse tipo de coisa, mas existe sempre a razão que determina o bom senso
de não cometer um crime, vamos colocar assim. Tá bom? Mas eu adoro esses vídeos, eu acho muito, muito legal. E, de novo, só vamos analisar contextos americanos, europeus, lá de fora. Nada brasileiro vai ser trazido ao canal, obviamente, devido ao apelo emocional, devido ao sensacionalismo, ou mesmo o lado mais emotivo do brasileiro, por se tratar de situações que envolveram, às vezes, pessoas, parentes, próximas, conhecidos e outras pessoas. Tá bom? Mas é isso, muito obrigado a todos. Lembrando o recadinho final, para aqueles que querem passar pela limpeza de casas ou a retirada de energias, seja de você ou mesmo dos ambientes, tá? Nós fazemos tratamentos para problemas físicos, emocionais, mentais, espirituais e até certo ponto de prosperidade. Deve encaminhar o e-mail para limpeza@gmail.com, limpeza@gmail.com, ok? Esse é o único endereço de e-mail que nós estamos atendendo. Não é Facebook, não é Instagram, não é nenhum outro meio de comunicação a não ser esse e-mail. Lembrando, nós não damos orientação espiritual, não damos consulta espiritual e nem analisamos histórias de inscrito e tecemos opiniões sobre isso. Nada, é só tratamentos e limpezas de casa, somente isso que nós oferecemos. Para aqueles que querem ajudar o canal a crescer, nós temos o programa Seja Membro, que você clica aqui e doa R$8. 8 não é nada, gente, R$8. Para vocês não é nada, mas para a gente faz uma diferença tremenda para continuarmos na plataforma. Também temos o sistema PayPal, que está aqui embaixo, é só você abrir a janelinha. Tem tudo explicando como faz a doação pelo sistema PayPal e o nosso site casasassombradas.com.br com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês então nos próximos vídeos. Esse aqui eu quero pegar. E bons sustos a todos nós.